Palmeiras e Botafogo ganham seus jogos e encostam no Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de segunda-feira, como sempre, e líder, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa aquele like esperto, o like de vocês é muito importante. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. Vocês que não nos seguem, passem a nos seguir e acione o sininho para ter todas as informações em primeira mão. Tudo isso para vocês é 0800, canal Paraquedista Rubro-Negro. Meus queridos e minhas queridas, após o empate aí contra o Cuiabá, o elenco do Flamengo teve folga ontem e hoje se reapresentam no CT Ninho do Urubu às 15 horas para dar início aos treinos focado no jogo contra o Fortaleza pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Palmeiras e o Botafogo também jogam na quinta-feira. O jogo do Flamengo contra o Internacional, que seria no final de semana, o dia 13 ou dia 14, foi adiado, ou seja, após esse jogo aí contra o Fortaleza, o Flamengo terá um bom período de descanso, meus queridos e minhas queridas, E aqui vou trazer para vocês os próximos jogos do Flamengo. Flamengo-Fortaleza, no dia 11/7, no Maracanã, às 20 horas. Flamengo Internacional, esse jogo foi adiado. Isso é uma boa para a gente, sabe por quê? Os nossos selecionáveis, eles estarão de volta ao Flamengo no dia 15, E o próximo jogo do Flamengo será contra o Criciúma no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, às 16 horas. Ou seja, Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Matias Vinha, Guilherme Varela já estarão integrados ao elenco rubro-negro. Ou seja, só tem mais esse joguinho contra o Fortaleza, sem os selecionáveis, e eu espero que o Flamengo consiga aí obter um bom resultado, principalmente porque o Palmeiras ganhou ontem do Bahia, o placar ideal aí, o resultado ideal para o Flamengo seria o empate, mas tá bom, o Flamengo ainda é líder, e o Botafogo sacolou aí o Atlético Mineiro. O Galo foi depenado mais uma vez. Atlético Mineiro virou saco de pancada, promoção. Jogue contra o Atlético Mineiro e ganhe 3 pontos de grátis. É isso aí. Aí, depois de Criciúma e Flamengo lá no Mané Garrincha, teremos Vitória e Flamengo fora de casa, lá no Barradão, às 20 horas no dia 24 de julho. E Flamengo e Atlético Goianiense no dia 27 de julho, no Maracanã. O horário está a definir. Então, esses são os próximos compromissos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco começa também Libertadores da América, Copa do Brasil. Então, por enquanto, o Flamengo está focado apenas no Campeonato Brasileiro e esse calendário tem desgastado muito os nossos jogadores. Falar em desgastado muito os jogadores, um assunto que rendeu pano para manga esse final de semana foi com relação a Tite ter colocado o Lohan e Verton, e depois ter sacado os garotos aí no segundo tempo. E o Verton, ele veio nas suas redes sociais, isso se chama maturidade, e justificou a sua saída, ele mesmo concordou. Olha só, Verton manda recado em rede social após o empate do Flamengo e admite que sentiu o jogo. O Verton começou a partida entre Flamengo e Cuiabá no banco de reservas, no último sábado, dia 6. Depois de entrar no intervalo, o meio-atacante foi substituído ainda na reta final do segundo tempo. Triste com a saída precoce, o garoto não escondeu a decepção e admitiu que sentiu o jogo. Abre aspas para o que ele colocou em suas redes sociais. 5 meses sem jogar. Senti o jogo. Valeu pelas mensagens. Sempre buscando melhorar. Fecha aspas, escreveu Verton na rede social X. Desse modo, o meio-atacante deixou claro que poderia ter entregado um pouco mais no embate com o Cuiabá. No meu ponto de vista, ele foi melhor do que o Lohan. Lohan é o xerifão. O Verton, ele estava muito ansioso, muito atabalhoado, querendo mostrar serviço e sem condições, como ele mesmo justificou aqui, são 5 meses em inatividade, 5 meses sem jogar, apenas treinando. Então dificultou para ele essa situação, Então, seguindo aqui, o Caramelo novamente balançando a bancada
e atrapalhando, né? Daqui a pouco eu pego ele no colo, ele sossega, né? O estádio do Flamengo, gente, nós sabemos que o Flamengo está prestes a ter o seu estádio, o Flamengo está prestes a ter a sua casa própria, ele não sossega enquanto eu não faço isso, sua casa própria. E a diretoria do Flamengo já estipulou a quantidade de pessoas que poderá caber nesse nosso estádio, na nossa casa própria, ou seja, 80 mil pessoas, né? E uma promessa da diretoria é o quê? É um lugar para o público com um preço mais acessível, ou seja, a geral, né? Porque existia no Maracanã nas décadas passadas, né? O Flamengo pretende não, já determinou que teremos a geral no novo estádio do Flamengo, ou seja, serão 7 mil lugares, onde o torcedor poderá assistir as partidas em pé, ou seja, 3.500 atrás de um gol e 3.500 atrás do outro gol, né? Então, assim, teremos esse setor aí com um valor, né, mais acessível para a população, ou seja, muitas pessoas deixaram de ir ao Maracanã devido a terem eletizado o futebol, os valores estão muito altos para um país onde o salário mínimo não chega aí a R$ 1.400, pô, é complicado você chegar lá todo final de semana, tirar uma grana do bolso, aí tem o Maracanã mais R$ 500, ingresso aí a 120, cara, não tem como, para quem tem família, para quem recebe esse salário nosso aí é muito complicado, né? Então, a boa notícia sobre o estádio do Flamengo é isso aí, local popular para a galera, a geral vai voltar, né? Geraldinos e arquibaldos, como dizia o nosso querido Apolinho. Então, seguindo aqui, falando sobre Lucas Paquetá, a situação de Lucas Paquetá é a seguinte, o West Ham até tinha o desejo de liberar o Paquetá, porque eles querem amenizar, ou seja, amortizar o prejuízo que eles possam vir a ter com a punição do atleta pelo suposto envolvimento em lance de casa de aposta, né? Mas o que acontece? O patrocinador do West Ham foi a casa de aposta lesada. Então, o patrocinador não quer a saída de Lucas Paquetá para tentar fugir de uma punição. Eles querem que o atleta seja punido lá para servir de exemplo para outros jogadores que tentem fazer a mesma coisa. Então, a situação do Paquetá é essa. O West Ham quer amortizar aí o prejuízo que ele possa vir a ter. Porém, a casa de aposta que foi a prejudicada, foi o que teve vários jogadores lá da ilha de Paquetá que ganharam prêmio, querem uma punição exemplar para o atleta. Então a situação do Paquetá é complicada por conta disso. O atleta já demonstrou interesse em voltar para o Flamengo, sair do olho do furacão. Isso para ele seria muito bom, né? Ele já aceitou reduzir o seu salário e ele quer tentar impor a sua vontade com relação a essa saída de lá, né? Então, já que a gente está falando de entrada e saída de jogadores, Flamengo recusa a proposta de 5 milhões de euros por Matheus Gonçalves, que dá o total aí de 30 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. O atleta, como eu falei no Reels de ontem, pouquíssimo utilizado por Tite, um jogador que para mim entrou bem, né? É um jogador bastante técnico, um jogador bastante ousado, um jogador que não teme o adversário, né? E merecia aí mais oportunidades, principalmente nesse momento em que nós temos aí o Bruno Henrique, que sofreu uma torção no tornozelo, temos aí o Everton Cebolinha, que está com problemas no quadril. Eu acho que esse seria o momento do Tite dar oportunidade para Matheus Gonçalves. Apesar que, pelo que eu acabei sondando, talvez o Everton Cebolinha volte para esse jogo contra o Fortaleza. Mas a situação é essa aí. O Flamengo recusou uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta Matheus Gonçalves, né? Continuando aqui falando sobre o mercado, Lazio cresce o olho e tenta tirar mais dinheiro do Flamengo em negociação por Marco Antônio.
Clube da Itália vê o Flamengo com um grande potencial financeiro e cláusula pode girar em torno de 3 milhões de euros, cerca de 17 milhões e 800 mil reais. Eu falei ontem no short, vou repetir. Os clubes veem o grande potencial financeiro que o Flamengo tem e eles tentam de todas as formas tentar lucrar o máximo que eles podem negociando com o Flamengo. Por isso que as negociações com o Flamengo são tão demoradas. Eu vejo sempre os torcedores reclamando, pô, mas como demora? Que novela? Vai ser sempre essa novela. Vai ser sempre essa novela por causa desse poderio financeiro do Flamengo, né? Antes de entrar no assunto aqui para fechar a matéria, né, que eu já coloquei várias coisas, mas até o dado momento eu não coloquei o meu ponto de vista, né? Vou falar primeiro aqui sobre a tabela do Campeonato Brasileiro com encerramento da 15ª rodada. Flamengo é o primeiro com 31 pontos. Segundo, o Botafogo com 30 pontos. Terceiro, Palmeiras com 30 pontos. Quarto é o São Paulo com 27. O quinto é o Bahia com 27. O sexto é o Atlético Paranaense com 25. O sétimo, Cruzeiro com 23. Oitavo, Fortaleza com 23. O nono, Red Bull Bragantino com 22. Décimo, Internacional com 19. Décimo primeiro, Juventude com 19. 12º, Atlético Mineiro com 18. 13º, o Fiasco da Gama com 17. 14º, Criciúma com 16. Desculpa. 15º, Vitória com 15. O 16º, Cuiabá com 14. 17º, Corinthians com 12. 18º, Grêmio com 11. 19º, Atlético Goianiense com 11. E o lanterna do campeonato é o Fluminense. Galera, então vamos lá entrar no assunto chato, que eu já postei aí em todas as minhas páginas, né? Sobre o assunto Dudu no Flamengo e Gabriel no Palmeiras. O Palmeiras está querendo fazer essa troca para ter o Gabriel Barbosa de imediato, né? Mas o Dudu já demonstrou que não tem interesse de vir para o Flamengo devido à sua grande identificação com a torcida palmeirense. Embora ele já tenha falado aí em 2021 que ele é flamenguista. Porém, ele vive um grande amor com a torcida do Palmeiras, assim como o Gabriel vive um grande amor com grande parte da torcida rubro-negra. Só que, no meu ponto de vista, agora eu vou falar como a Amaury de Paula Santos, sem os comentários de outras pessoas, vai trocar 6 por meia dúzia. Por quê, PQD? O Dudu tem problemas com o Tite. Talvez não seja utilizado, vai vir aqui para ser reserva. Desculpa. O Gabriel, por sua vez, né, vive esse problema todo com o Flamengo devido a vários acontecimentos, né? Então, assim, para o Gabriel seria interessante, sim, ir lá para o Palmeiras, respirar novos ares. Mas lá também ele seria banco de reserva, assim como o Dudu está sendo. Qual foi o problema do Dudu no Palmeiras? O Dudu, ele queria sair do Palmeiras, ligou para o Cruzeiro, se oferecendo. O novo dono da SAF do Cruzeiro gostou da ideia e fez uma proposta para ele. Ele chegou para os dirigentes do Palmeiras e falou que tinha recebido uma proposta irrecusável do Cruzeiro. Ele chegou ao conhecimento da Leila Pereira, ela deu o ok e depois ela descobriu que ele havia mentido. Mentido como assim? Que ele não foi procurado pelo Cruzeiro primeiro. Ele procurou o Cruzeiro se oferecendo. Depois que ele viu que tinha dado merda, ele foi e voltou atrás. Aí a Leila Pereira, que é diferente de outros dirigentes, opa, já que você quer ir, meu irmão, então você vai, deu uma entrevista, explicou toda a situação, né? Só que aí acabou o Cruzeiro desistindo quando ficou sabendo de todo o imbróglio, desistiu e ele só fez 3 jogos pelo Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, se ele viesse para o Flamengo, ele poderia jogar Libertadores, poderia jogar a Copa do Brasil, poderia jogar o Campeonato Brasileiro tranquilamente. Ao contrário de Gabriel, que se for para o Palmeiras, só vai poder disputar o Campeonato Brasileiro. Então, para o Flamengo, é interessantíssimo, principalmente teremos aí as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu
Amaury de Paula Santos. Mediante a declaração de Dudu dizer que não quer vir para o Flamengo, eu acho que essa negociação não deve continuar. Estão forçando a barra, vão colocar o Marcos Braz no circuito para o Marcos Braz ir lá tentar o atleta, convencer o atleta a vir para o Flamengo, vai mostrar o projeto para ele, vai tentar mostrar os prós para ele vindo para o Flamengo, as possibilidades que ele possa vir a ter no Mengão, atleta de 32 anos. É um bom jogador? É um bom jogador, mas é um jogador problemático também. É aquilo que eu estou falando. Trocar 6 por meia dúzia e o pior, um jogador que tem uma idade maior. O Flamengo quer liberar o Gabriel, sim, mas ele quer receber uma boa compensação financeira. Caso contrário, não. Mas ele vê com bons olhos essa troca de Gabriel por Dudu. E vocês? O que vocês acham? Para mim é trocar 6 por meia dúzia. Se for para dispensar o Gabriel, né, já não tem mais clima no Flamengo, que seja por uma compensação financeira. Agora, trazer o Dudu, no meu ponto de vista, não é legal. Por mais jogador de bola que ele seja. Mas problemático por problemático, a gente fica com o nosso ídolo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Peguei ele no colo, viu? Ele sossegou.